do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Cumprimento o irmão na paz de Deus. Nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, reunido com os irmãos. Aleluia. Vamos abrir, irmãos, a Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 18, versículo 18. Aleluia. Em nome de Jesus e diante, louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E uma grande verdade, irmãos, que o nosso Deus é um Deus que é luz, né? Por meio da escuridão. É um Deus que foi Mandarim não pôde ouvir, né? Mandarim contando, né? Que antes, né, a vida dela era totalmente trevas, escura, assim como a cada um de nós aqui essa noite. Mas Deus iluminou a sua luz em nós. Aleluia. Por isso que nós somos chamados iluminados. Amém. A igreja é chamada de luz na terra. Louvado seja o Senhor. Então você é luz, eu sou luz. Aonde nós estiver, a luz de Cristo resplandecerá. Aleluia. Podemos ler, irmãos? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo, irmãos, em nome de Jesus. Versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabeis os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar o teu pai e tua mãe. Disse-lhe o jovem: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse: Na verdade eu digo que ninguém aqui tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais nesse mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Amém. Podeis sentar-nos. Em nome de Jesus. O versículo que eu quero deixar aqui é o versículo 24 e 25 de Lucas 18, que diz: Vendo Jesus que ele ficou muito triste, disse: Qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza? Porque é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aleluia. Vamos ver na história, aleluia, a história de um jovem, Glória a Deus. Aleluia. de uma pessoa na qual encontrou com Jesus. Aleluia. Disse-lhe: Mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que hei de fazer para herdar a salvação na minha alma? O que eu tenho que fazer, Senhor? Jesus lhe disse:
Tu conheces os mandamentos? Sim, eu conheço os mandamentos. Amém, Jesus. Eu tenho observado os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, honrarás seu pai, sua mãe. Conheço o Senhor. Tenho observado os mandamentos do Senhor. Mas Jesus, olhando para ele, disse: te falta alguma coisa. Vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres toda a sua riqueza, e terá um tesouro maior no céu. Amém. Aleluia. E depois segue. Aleluia. Só que aquele jovem, com aquela palavra de Jesus, ele ficou triste, porque ele possuía muitas riquezas, muitos bens, e de fato ele estava agarrado nessas coisas. De fato ele estava, o seu coração estava nos tesouros da terra. Porque repara bem a pergunta que o jovem disse para Jesus: mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aleluia. Jesus disse: vende tudo que você tem, reparte com os pobres, e terá um tesouro no céu. Aleluia. Aquele jovem, irmãos, essa pessoa estava mais agarrada com as riquezas da terra Meu Deus. do que ter um tesouro no céu. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Se ele realmente queria a salvação, se ele realmente queria a vida eterna, ele não pensaria duas vezes. Aleluia. O Senhor disse isso para ele. Se o Senhor dissesse para você essa noite: Glória a Deus. aleluia, o que você mais gosta, tudo aquilo que você acumulou na sua vida aqui, se Jesus dissesse para você: olha, dá tudo para os pobres. Eu estou dizendo para você fazer isso, irmão, suposição. Dá tudo para os pobres, que você tem tudo na sua casa, tudo que você conquistou. Aleluia. E segue, que você terá um tesouro no céu. É como se Jesus estivesse dizendo para nós aqui essa noite, irmão, aleluia, que é necessário nós negar as coisas daqui da terra para herdar a vida do céu. Glória a Deus. Amém. Glória a É Deus. necessário a gente abrir mão de umas coisas para herdar a salvação. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que aquele jovem ficou triste porque possuía muitas riquezas, muitas propriedades, muitas coisas. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele vai dizer: dificilmente, aleluia, entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Verdade. Não é porque a riqueza não seja um pecado, não. Muitos homens da Bíblia foram ricos: Abraão, aleluia, foi rico, Jó foi rico, e tantos outros foram ricos. Davi foi rei, foi rico, Salomão foi rico, muitos foram ricos na Bíblia. Não é que a riqueza ela é um pecado, não. É que quando a pessoa, irmão, coloca o seu coração na riqueza e se apega a tanta riqueza, ela se torna uma maldição para a pessoa. Ela vira escrava da riqueza. Verdade. Aleluia. A pessoa que tem e quer mais, essa pessoa nunca é feliz. Essa pessoa nunca tem alegria, paz no coração, porque está sempre preocupado em construir, em fazer, em conquistar. É, Jesus, é verdade. A sua vida espiritual, a sua vida carnal está bem, aparentemente está ótima, pelo dinheiro. Minha conta está gorda, minha casa parece uma mansão, tem 3 carros na garagem, 2 motos para mim passear, aleluia, mas não tem a paz que eu
Espírito Santo dá ao coração do homem. Verdade, meu Deus. Vive sempre procurando alguma coisa para fazer porque não tem paz. Aleluia. Dizem, irmãos, que o dinheiro não, quem diz que dinheiro não traz felicidade, dinheiro traz sim. Aleluia. Dinheiro dá para comprar o que a gente quiser. Ter dinheiro é muito bom. Mas eu quero dizer para você que o dinheiro não traz a verdadeira felicidade. O dinheiro não traz a verdadeira alegria para o coração do homem. Glória a Deus. O que traz a verdadeira alegria é o que a igreja está sentindo hoje, aqui essa noite. Aleluia. A verdadeira paz é quando você, aleluia, deleita no Senhor. Aleluia. A verdadeira paz é quando você entrega o seu caminho ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a verdadeira paz, essa é a verdadeira alegria. Quando se tem Jesus Cristo, essa é a verdadeira alegria. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Glória a Deus. Disso eu vou te colocar um personagem na Bíblia, que ele tinha tudo, era rico, cobrava mais do que devia, era considerado traidor, era um publicano, cobrador de impostos. Aleluia. Zaqueu, aí, Lucas 19. A Bíblia no versículo 2 diz que eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, aleluia, de Jericó. Ele era o chefe dos publicanos e era rico. Glória a Deus. Ele roubava dos impostos. Só que havia algo dentro dele, que a riqueza que ele tinha, o ouro, a prata, o bronze, porque naquela época era ouro, prata e bronze. Aleluia. Aleluia. Talvez uma casa linda, bonita, mas havia algo dentro dele, irmão, que estava faltando. Que aquele ouro, que aquela prata, que aquele bronze não podia preencher. A sua alma estava angustiada. A sua alma estava aflita. Aleluia. Meu Deus. A sua alma estava, aleluia, clamando dentro dele, dizendo: não é isso que eu preciso. Aleluia. Eu preciso da água viva. Aleluia. Eu preciso sair desse sufoco. Eu preciso sair desse buraco. Glória a Deus. Porque a nossa alma clama, irmão, dentro de nós. A nossa alma grita dentro de nós. Glória a Deus. Uma vez o salmista vai escrever: por que abate minha alma? Porque está batida dentro de mim. Amém. Glória a Deus. Tem hora que a nossa alma se abate dentro de nós, irmão. Fica batida, angustiada, mas nessa noite eu quero dizer para você: o Deus poderoso está sempre nos ouvindo. Aleluia. Para lhe pedir um socorro quando esses momentos chegarem na tua vida. Quando você se sentir abatido, afligido, angustiado, triste, às vezes até sozinho, eu quero dizer para você que você não está sozinho. Eu quero dizer para você que você não está sozinho. Foi dita nessa noite. Essas coisas que vêm contra a nossa vida, na nossa mente, dizendo: ninguém liga para você, olha a sua situação, olha a sua família, olha como está, para que você está indo na igreja. Isso é coisa do diabo, coisa do inferno. Aleluia. Deus está trabalhando, irmão. Deus está trabalhando, aleluia. Só que Deus tem os seus meios de trabalhar. E esse homem, irmão, faltava algo dentro dele. Que prata, ouro,
nada poderia preencher aquele vazio. Há um vazio em cada ser humano desse mundo. Você estava vazio. Eu estava vazio. O irmão Nilson estava vazio. Mas quando ele conheceu as Santas Escrituras, Amém. Amém. quando a gente conheceu as Santas Escrituras, Aleluia. então ainda até que fala, né? É nas Santas Escrituras que nós conhecemos Jesus. É aqui que fala sobre Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele único que pode trazer a luz para dentro do seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Ele é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E um dia Zaqueu teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. Personagem que não é o Zaqueu, irmão, mas eu estou colocando como personagem do que aconteceu na vida dele. A vida dele foi transformada, mudada, porque ele disse: Senhor, não sou digno de entrar na minha casa. Mas Jesus entrou e ali conversou com ele, e ele se alegrou e disse: Senhor, tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu roubei, Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais. Aleluia. Olha só a diferença, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Olha só a diferença de quem abre mão do que tem para seguir a Jesus. Aleluia. Do que aquele que não quis abrir mão para seguir Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele rico, esse jovem rico que não abriu a mão para seguir Jesus, ele continuou sofrendo espiritualmente. Mas aquele que abriu a mão para seguir Jesus, abriu, aleluia, a mão de seguir os prazeres do mundo para seguir Jesus, tem a paz na sua alma. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui, irmão. Aqueles que abriram mão de seguir os prazeres do mundo para seguir a Jesus Cristo, hoje tem paz no coração, irmã Vera. Hoje tem alegria no coração. Não precisa ir fumar mais. Não precisa comprar um maço de cigarro mais. Não precisa ir para a boca de fumo mais. Porque encontrou, aleluia, a verdadeira alegria. Encontrou a verdadeira paz, que é Jesus Cristo. Ele é a paz, Ele é a alegria, Ele é o consolo, Ele é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Meu Deus. Não precisa mais. Verdade, meu Deus. E a Bíblia diz: não andei ansioso pelo aquilo que você vai comer, pelo aquilo que você vai beber, pelo aquilo que você vai vestir. Não andei ansioso com isso, não preocupe. Amém. Glória a Deus. Nós seremos um Deus que manda provisão. Aleluia. Se for necessário, Ele manda maná do céu. Quem crê essa noite que Deus ainda pode fazer um milagre, aleluia. Se for preciso, Deus abre o céu e manda maná, manda carne. Deus tem poder para isso. Glória a Deus. Não precisa se preocupar. Glória a Deus. Aleluia. E voltando no personagem do jovem rico, Glória a Deus. aleluia. Aleluia. Naqueles tempos, irmão, para os fariseus, para os judeus, aleluia, é que quem era rico, próspero, aleluia, era abençoado por Deus. Para os fariseus, quem era pobre tinha um problema, havia uma maldição sobre ele. Por isso que não prosperava muito, por isso que não era bem de vida. Irmão, você acha, foi contado, foi domingo passado, não sei, que o irmão Nilson disse que uma viúva, irmão, no dia da oferta, Jesus estava meio afastado.
E chegou uma mulher, e ela ofertou com a única moeda que ela tinha. Não era, não sei se era ouro, prata, bronze, se era, mas ela ofertou com aquilo que ela tinha. Enquanto os outros, levavam ouro, prata, em excesso, e os fariseus se alegravam. Mas Jesus de longe disse: quem entregou a maior oferta nesse dia Glória a Deus. não foi aquele que deu mais ouro, deu mais prata, deu mais bronze. Não. Glória a Deus. Foi aquela mulher. Amém. Ela ofertou tudo que ela tinha. Amém. Amém. Glória a Deus. Ela ofertou. Então ela foi a maior ofertante naquele dia, irmão Nilson. Amém. E era pobre, não era rica, não tinha ouro nem prata, Glória a Deus. mas ela deu o que tinha. Amém. Eu vou dar o meu melhor para o meu Senhor essa noite, porque Ele merece. Glória a Deus. Eu não vou dar o que está sobrando, eu vou dar o meu melhor. Aleluia. Eu não estou falando de dinheiro não, irmão. Aleluia, porque a maior oferta é você, é eu. Amém. Aleluia. Não estou pedindo para você dar 10, 20, 30 mil, 50 mil, não. A maior oferta é você para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É você se entregar. Eu vou dar o meu melhor para o Senhor essa noite. Eu vou orar, mas com vontade. Eu vou jejuar com vontade. Eu vou ler a palavra com vontade. É se entregar o que você tem para o Senhor. Aleluia. Não é essa palhaçada que eles estão fazendo aí fora. Faz o pix que Deus vai te abençoar. Isso é coisa de Satanás. Isso é coisa do inferno. Verdade. É verdade. Aleluia. Oferta que você sentiu no coração. Glória a Deus. Aleluia. E aqui vai dizer, irmãos, que naquela época a pessoa que era pobre tinha alguma coisa errada. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas Jesus, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai quebrando isso, dizendo que essas coisas Aleluia. eram nos homens, na cabeça dos homens. Por isso que Cristo gostava de sentar na mesa, aleluia, dos mais pobres, dos mais humildes. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Porque eu creio que Jesus não aceitava tanta hipocrisia, irmão. Aleluia. O maior ofertante é aquele que dá mais. O maior abençoado por Deus é aquele que tem mais. Primeiro que ele não é nem maior. O maior é só Deus. Glória a Deus. Grande é só Deus. Deus abençoa do mesmo jeito. As pessoas que fazem decepção entre uma ou outra, mas Deus não faz. Aleluia. As pessoas escolhem, irmão, quem elas querem do lado delas. Mas Deus não escolhe, irmão. Deus só diz: quem quiser vir, pode vir até mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus não disse: vem só você que tem mais dinheiro. Vem só você que tem mais posição lá fora. Vem só você que tem mais lá fora. Não, Jesus disse: vinde a mim todos que se encontram cansados e oprimidos e carregados, que eu vos aliviarei. Amém. Glória a Deus. Aquele que se sente cansado, oprimido, carregado. Aleluia. Glória a Deus. Jesus faz um convite essa noite: vinde até mim, porque eu sou o teu alívio. Glória a Deus. Eu pego o que está pesado em você. Aleluia. Eu pego o seu fardo
Aleluia. Jesus, ele pega para você o seu fardo, só para ver você ficar leve. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele tomou as dores em si. Glória a Deus. Ele tomou a maldição que estava sobre mim, você sobre ele. Aleluia. Ele foi chamado de maldito, porque todo aquele que é pendurado em madeira é chamado de maldito. Cuspiram em sua face, furaram o lado da sua costela, colocaram a coroa de espinhos em sua cabeça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por amor a nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não é que a riqueza é um pecado, mas para todo cristão verdadeiro, Amém. aleluia, sua riqueza consiste na fé e no amor, em seguir fielmente a Jesus Cristo. Aleluia. Porque a nossa esperança está em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20. A nossa esperança está na nova cidade. A nova cidade de Jerusalém. Lá está a nossa riqueza. Glória a Deus. Lá está a nossa esperança. Aleluia. A Bíblia diz que as ruas são ruas de ouro, os muros de puro jaspe, pérolas brilhantes, esmeraldas. Só que aí não é isso que chama a nossa atenção. Glória a Deus. João viu essa cidade, Verdade. descreveu essa cidade. Só que o que vai chamar a nossa atenção não é as ruas de ouro, não é os muros de puro jaspe, esmeralda. O que vai chamar a nossa atenção é que quando a gente chegar lá no céu, o próprio Senhor vai nos receber de braços abertos. Glória a Deus. Glória a Deus. E Ele vai nos servir sentado à mesa. Verdade, meu Deus. Aleluia. E Jesus vai dizer sobre a igreja. Se eu não me engano, para terminar, irmãos. Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. Laodiceia mesmo. João vai descrever entre as 7 cartas da igreja. E João vai descrever para essa igreja de Laodiceia o que Jesus disse para João. E ele disse aqui, 3:17. Jesus dizendo: como diz, rico sou e estou enriquecendo, e de nada tenho falta. Jesus, ele diz: não sabeis que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja era uma igreja em Laodiceia, creio eu, que um templo muito lindo, feito de ouro, prata, bronze. Os membros com certeza eram homens, eram pessoas de patente alta que frequentavam essa igreja. Só que Jesus estava dizendo: vocês estão dizendo que nada tem falta para vocês. Vocês têm tudo. Amém. Mas está faltando algo. A minha presença. Aleluia. Porque Jesus disse: estou do lado de fora, batendo, pedindo para entrar. Vocês dizem que não tem falta de nada. Vocês dizem que
está enriquecendo, mas eu não estou no meio de vós. Vocês estão enriquecendo por conta própria, mas eu não estou no meio de vós. É o que nós estamos vendo hoje. Homens e mulheres se enriquecendo nas custas da igreja, arrancando até a lã da igreja. E Jesus está dizendo: eu não estou nesse meio, eu não estou nessa bagunça, eu não estou nesse comércio que eles estão fazendo com a minha igreja, eu não estou no meio dessa. Eu não preciso que você me dá, aleluia, nada. Eu só quero que a minha igreja me obedeça. Glória a Deus. Só Jesus vai pegar. Aleluia. Mas nessa noite, irmão, 10:09, nessa noite eu quero dizer para os irmãos, foi falado aqui essa noite, Glória a Deus. eu quero dizer para os irmãos que a nossa vida aqui na terra é passageira. Não é pecado não você querer uma casa, né, nova, você estudar, passar em concurso, mas tudo direcionado por Deus. Você consegue. Muitas das vezes a gente vê igual um salmista que estava começando, um levita, né, que estava na casa do Senhor, lembra o capítulo, versículo agora. Mas era um levita que estava na casa do Senhor e começou a olhar, irmão, a prosperidade do ímpio. E ele quase se desviou da presença de Deus. Isso, Asaf, o sol de Asaf. Que ele estava olhando a prosperidade do ímpio, ele no templo, ele levita, ele adorando o Senhor. Não sei, mas talvez estava passando por dificuldades terríveis. A Senhor lá, ímpio, prosperando, rico, não passa mal, não vai para o hospital, não acontece nada com ele. Eu que estou aqui na casa do Senhor, eu estou passando por ele, estou passando por aquilo, tem aquilo. Aí certo dia todo tempo. Aí Deus resolveu mostrar para ele o fim daqueles, aleluia, que fazem da riqueza o seu Deus. Aí Deus mostrou o fim daqueles ricos, que o Deus deles era a riqueza. Aí ele, opa, então eu vou ficar do lado do Senhor. Estou passando por isso, por aquilo, mas eu vou adorar o nome do Senhor. Porque o nosso fim é diferente. O nosso fim é vida. É vida eterna. Agora, para aqueles que estão distanciados do Senhor, o fim deles é destruição, é morte, é sofrimento. Às vezes a gente fica triste de cabeça baixa, mas lembra dessa palavra, irmão. Lembra que o seu nome está escrito no livro da vida. Levanta a cabeça, anda de cabeça erguida, não dá ouvido à voz do inferno, dê ouvido à voz do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa falar melhor no coração dos irmãos. E agradeço por oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por isso que é bom, irmão. Não é bom você ser rico duas vezes. Eu vejo muitos ricos nesse curso. Que a Bíblia fala, se você for olhar Tiago, capítulo 5, fala sobre os ricos opressores. Eles tinham muito, né? O ouro e a prata que eles tinham,
clamar a Deus como ferrugem, ia se enferrujar, ia ficar tudo por aí nos últimos dias. Né? Ele fala assim: chorai e planteai, porque a vossa riqueza vai ser comida como traseiro. Né? Não deram nada, não fizeram nada. Daí era opressor. Os trabalhadores, eles ceifaram dos trabalhadores, tiravam parte dos trabalhadores que trabalhavam nos campos e tiravam o pão deles. Esses aí são os piores. Agora, você ser rico aqui e ser rico para com Deus é sempre bom. Eu sempre falo isso. Ninguém é tão pobre que não possa dar nada. E ninguém é tão rico que não possa receber nada, que não precisa de nada. Porque todos nós temos um pouquinho para ajudar e muitas pessoas ricas também podem receber. Porque a pessoa rica precisa do pobre e o pobre precisa do rico. Né? A igreja precisa de cada um de nós. Todos nós precisamos, né? Mas que Deus e que Jesus nos abençoe.